Bem-vindos ao podcast Renove-se, o podcast da Clínica Unique. Hoje a gente tem um convidado mais que especial. Vocês já devem conhecer, o nome dele é Paulo Paiva, ele é consultor, coach especializado em vida, carreira e negócios. Não percam, hein, gente? Vamos lá? Vem comigo. Oi, Paulo. Como é que você tá? Tudo bem, Evandra? Que satisfação estar com você aqui, hein? Muito bom te receber para a gente conversar sobre muitas coisas. E adorei esse projeto seu, adorei aqui, a logomarca do Renova-se, muito show. Adorei. Renovar-se é sempre bom? Sempre, sempre. E conta para mim, então, você é um cara que está sempre se reinventando. Começa do começo, conta para mim como tudo começou. Poxa, Evandra, falar um pouquinho da minha carreira, eu falo assim, é sempre gostoso fazer e conduzir a carreira das pessoas, né? Mas falar de si mesmo é algo que basicamente faz com que a gente tenha que trazer algumas memórias. Sou uma pessoa que vem de uma família muito simples também, né? Basicamente, meu pai casou com 22 anos de idade, minha mãe tinha 19, ele formado em educação física, minha mãe do lar, né? E basicamente, dentro dessa estrutura familiar, também tenho aí um irmão e fui buscar estudar. Eu acho que assim, o cerne para mim da minha transformação, da minha mudança foi os estudos. Eu mergulhei nos estudos muito cedo e isso foi fazendo com que eu tivesse ali algumas oportunidades, mas com bastante dificuldade também, né? Porque como eu falei para você, venho de uma família simples e aí eu fui através da busca pela administração de empresas entender um pouquinho o que eu queria escolher, porque a gente tem que escolher as coisas muito cedo, né? E escolher uma carreira não é algo fácil. Hoje eu trabalho muito isso com algumas pessoas. Tem pessoas hoje com 40, 50 anos de idade ainda que não se encontraram. E eu acho que isso é surpreendente, né? E basicamente o processo de coaching ali, muitas vezes conduzindo um trabalho com eles, faz com que eles entendam realmente ali qual é o motivo, né? O mote da carreira desse profissional. Então, de uma certa forma, acho que a administração foi algo fundamental para mim. Te ajudou a organizar o restante das coisas? Eu acho que a administração, Evandra, você acho que vai concordar comigo, até você como médica, você sabe que a administração é algo que todo mundo deveria ter, porque ensina a base para você da organização, do planejamento, de você entender o mínimo do financeiro, de como você gerir a sua rotina, o seu tempo. Então a administração me trouxe sim alguns desafios aí e que eu trago essa aplicabilidade diária para a minha vida, né? E levo isso para os meus clientes também. E você sabe uma coisa interessante? A gente que é médico não aprende a administrar nada, né, na faculdade. E quando a gente sai, é um despreparo total. Muitas vezes a gente não consegue tocar o negócio mesmo por conta de não ter essa base. Mas eu vejo que não é só o médico, tem muita gente que não aprendeu a gestão das coisas, da sua vida, da sua carreira, do seu dinheiro. Que dica você dá, assim, prática para esse pessoal? Basicamente eu sempre falo assim, eu fui fazendo um exercício de se automodelar, vamos chamar assim. Então eu fiz uma modelagem própria, eu não tinha muitos exemplos, né, como eu falei para você. E aí eu comecei a entender o que eu estava praticando, como que eu penso do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, como que eu organizo a minha rotina, né, e eu comecei a compartilhar isso para as pessoas, né. E dentro disso, basicamente, hoje a gente tem várias literaturas, vários autores falando, eu sou um deles, né? Falo nos meus livros sobre a roda da vida que faz com que a gente rode ali, de uma certa forma, 7 pilares fundamentais, que a gente pode chamar de saúde, 7 saúdes, ou 7 pilares, que é a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde social, a saúde familiar, a saúde financeira e a saúde profissional. Se a gente for entender isso lá atrás, as gerações olhavam para alguns pilares: família, trabalho, religião e talvez ali política em algum momento. Mas família, religião e o trabalho era algo que se tocava numa geração de 30, 40 anos atrás. E hoje a gente foi evoluindo, né? Que bom que a gente está evoluindo. E aí veio um pouquinho aquela visão do administrador buscando ali aquela busca do propósito, que foi quando eu me apaixonei exatamente pela minha especialização em gestão de pessoas, em recursos humanos, que essa é a minha especialização. E aí eu fui gostar de gente. Gostar de gente é tudo. Gostar de gente é tudo. Então a dica que a gente traz para os nossos ouvintes se você conseguir equilibrar esses 7 pilares,
essas 7 saúdes, vocês conseguem ter mais abundância. Essa é uma liberdade emocional, é uma abundância material, porque você aprende a lidar com o dinheiro é bom, ele é legal, desde que você aprenda a lidar com isso. Mas as gerações passadas, elas não sabiam disso, elas perseguiam e corriam atrás do dinheiro, né? O dinheiro é consequência daquilo que você faz, você mais do que eu sabe disso, né? Pois é, mas você estava falando que tem irmãos e tudo mais. Conta um pouquinho para mim, como é que é essa coisa de fazer a gestão da vida das pessoas na área de trabalho mesmo e conviver em casa, como é que é isso? Tem diferença, não tem diferença? Quem entende de gente fazendo treinamento, conduzindo serviços em termos de liderança, criando mentes novas, também aplica isso em casa? Sim, eu sempre falo, eu acho que eu sou eu estudo o tempo todo, então eu acho que eu tenho 5 livros, que eu tenho 3 como coautoria, 2 próprios. Basicamente, ali eu sempre procuro trazer experiências da minha vida. Então, o Paulo ele não gasta uma energia, profissional Paulo, e o ser humano Paulo ele não gasta uma energia para vestir determinadas máscaras. A máscara do relacionamento, a máscara do profissional, a máscara do amigo. Ou seja, eu tento ensinar cada vez mais as pessoas que a gente precisa ser quem a gente é. E isso facilita muito você não ter que agradar ou tentar atender a necessidade de outras pessoas. Lógico que isso tem um custo, né? Acho que um grande exemplo que eu tenho, uma pessoa que eu tive próximo, de conseguir falar, conversar e ter essa fala, e às vezes eu ouço muito o podcast dele também, é um empresário Roberto Justus, né? Então, às vezes isso tem um custo. Essa transparência que eu trago na minha personalidade, essa questão, essa autenticidade, essa energia que eu jogo na minha vida pessoal é a mesma que eu jogo no meu profissional. Então, eu acho que isso facilita muito a vida. É diferente daquilo que se foi passado no passado. Não se ensinava isso, né? Então, socialmente você se relaciona de um jeito, tem que ter uma postura, né? A mulher ela tem que ter uma postura quando ela está com o marido num lugar. Quando ela está sozinha, ela vai ter uma outra postura. O homem, a mesma coisa. No trabalho, a gente sempre ouviu essa palavra, eu sempre ouço isso muito em treinamento. Se modelar temperamento. As pessoas falam assim, não, eu sou assim aqui. Eu falei, não, meu querido, você é assim, assim. Porque essa é a sua estrutura. Se você é desorganizado, você é desorganizado, né? Então, você pode ter momentos que talvez por uma cobrança, por uma exigência ou por uma determinada punição, você vai tentar ser um pouco mais organizado. Mas se você é desorganizado, você é desorganizado. Então, isso são padrões de comportamento, estruturas de comportamento que, basicamente, eu fui me aprofundando, estudando muito sobre pessoas, né? Então, acho que... E aí facilitou para lidar em fase absurdamente? Exato, sim, total, né? Porque imagina, lidar com pessoas, muita gente com temperamento diferente. Eu sou exigente com meus amigos, eu sou exigente com os meus relacionamentos, eu sou exigente com as pessoas com quem eu convivo no dia a dia, eu sou exigente com meus familiares. Perfeccionista? Principalmente com quem eu amo, é o que mais sofre, né? Mas perfeccionista não? Bastante também. Sim. Eu acho que... Então... E eu não vejo como algo ruim, eu vejo algo bom, né? Sofre quem tá em torno, né? Pois é, às vezes as pessoas olham pra gente assim, tem esse grau, né, de exigência ou alta exigência com um olhar meio... Agora pense, se você tá ali para trabalhar, você tem um método de trabalho, você tem um período, um prazo de entrega, você está sendo pago por isso, então você tem que ser exigente, você tem que trazer formas para que você atinja o resultado e a expectativa daquele cliente, vamos falar assim, né? Agora, isso quando eu estou falando do cliente pessoa física, né, que eu atendo vários profissionais no mercado. Agora, quando eu olho para o cliente PJ, né, que é uma empresa, ela está buscando resultado, e o resultado é milionário, o resultado é velocidade, time is money, né? Ou seja, tempo é dinheiro, então eu tenho que fazer com que as coisas funcionem. Se o problema é administrativo, se o problema está na relação da gestão, da liderança, eu tenho que trazer funcionalidade para a empresa. E uma das coisas que eu adoro, Evandra, e me sinto à vontade, é tomar decisão. Verdade. Adoro tomar decisão. Eu também. E se deixar, eu tomo decisão para você também, entendeu? E é assim que funciona. Eu também. Então, eu adoro tomar decisão e tomo decisão pelas pessoas. Eu acho que falta isso no mercado, né? Às vezes eu tenho pessoas que estão em posições de gerência, eu tenho profissionais que estão em posições de diretoria, que são salários altíssimos, né? Eu estou falando de salários de 20, 30, 40 mil reais, quando não muito mais, né? E basicamente as pessoas elas têm dificuldade de tomar decisão, elas não sabem o impacto
que isso traz para o dia a dia do negócio, né? Mas sabe o que eu penso? Às vezes, as pessoas ainda não se conectaram com a ideia de que elas não trabalham para a empresa. Elas trabalham para mostrar para o mundo quem elas são. Na minha cabeça, isso funciona muito bem. Então, a partir do momento que eu trabalho para mostrar para o mundo quem eu sou, quais minhas habilidades, quais minhas capacidades, como é que eu posso ganhar um espaço, faz muito mais sentido. E aí, né, essa coisa de não tomar decisão, de ficar procrastinando, etc., pede motivação de ser, tem foco. Eu sempre falo assim para as pessoas, sempre vai ter, grande parte das pessoas, isso já é uma estatística, isso é estudo, né? Eu participo de vários grupos de gestão de pessoas que a gente estuda comportamento, ele é matemático, né? Então, para quem não sabe, o comportamento é matemático. É estatístico também, né? Então, por que você chora? Se toda vez você for fazer o resgate, porque você chora, porque tem algum vínculo que vai gerar isso, né? Por que você se estressa? Por que você surta, né? Por que você trata as pessoas como você trata? Então, tem um gatilho. Tem um gatilho. E esse gatilho muitas vezes precisa ser interpretado. As pessoas não foram formadas para isso. Então, a gente precisa entender que existem esses gatilhos despertam ali emoções e essas emoções geram comportamentos. E esses comportamentos, basicamente, é o que faz com que traga determinados conflitos ou resoluções, né? Então, acho que é isso que é muito importante as pessoas entenderem, que o comportamento é algo que a gente vai aprendendo, né? A gente nasce se desenvolvendo e a gente vai morrer se desenvolvendo. E aí eu penso que algumas vezes a gente esquece das adversidades que nós já passamos e de como isso marca positivamente, porque enquanto você fala, existe um gatilho que me leva para um lugar de indecisão, para um lugar de procrastinação, muitos outros poderiam te impulsionar, te alavancar. É o tal do vamos acolher a criança interior, não é isso? Como é que é? Eu acho que esse é um exercício. E a gente já praticou isso, hein? Né? Lembra que você já teve do outro lado, você já foi minha coach ali, e você sabe, lembra que eu falei assim, vamos conversar com a Leandra, né? Garotinha aqui. Isso serve para você, para o João, para a Flávia, para a Ana. Essa dificuldade que às vezes a gente tem de superar desafios é a criança interior gritando. Então, se eu for falar com a criança interior, com o Paulo lá atrás, né? Quem era o Paulo lá atrás? Quais eram as dificuldades? Quais eram as deficiências dele, né? E ele teve que descobrir determinados caminhos para poder crescer, né? E eu venho de um ambiente extremamente empresarial, de um ambiente corporativo. Eu comecei no chão de fábrica, né? Hoje a gente fala de ajudante de produção. Eu comecei lavando banheiro, varrendo o chão, né? Que, para mim, quando você falou, você usa a base da administração? Sim. Eu preciso ser organizado para poder lavar o banheiro ou limpar o chão, né? Eu preciso... Tem uma metodologia, tem um tempo, né? E isso foi servindo como alavanca, como um degrau para que eu fosse me desenvolvendo, criando a minha própria trajetória, a minha própria história, mas sempre reforçado através do quê? Valores muito claros, ética, respeito, empatia, amor com o próximo, né? E principalmente respeito sobre a autoridade, né? A hierarquia era algo para mim muito claro. E eu tento muitas vezes hoje levar essa condição também que a hierarquia existe, porque é a base da administração, né? Eu vejo que sim, mas esses valores mais fortes vieram de família. Vieram de família. Eu sempre, quando você fala isso, faz eu lembrar de uma questão assim. Valores de pai, ética, profissionalismo, né? Eu acho que é um cara assim que me trouxe muita percepção da importância do trabalho. É o trabalho que vai construir tudo aquilo que a gente precisa, né? Mãe, aquela pessoa simples de quarta série, mas que geria a casa e geria o financeiro de uma certa forma. É uma sabedoria ativa, né? Cuidado e a fé. A fé para mim é algo fundamental. Ela me acompanha em tudo. Muitas vezes as pessoas elas não vão me ver falando sobre isso em palestras e treinamento, mas é algo que particularmente eu estou te confidencializando aqui, né? Somente as pessoas muito próximas de mim sabem disso, que eu sou uma pessoa bastante espiritualizada. Público, agora vocês estão sabendo, gente. Olha isso. Dentro da loja já tem a espiritualidade, né? Então acho que isso Segredo, babado forte. Agora, mas foi essa coisa de espiritualidade que te levou para o caminho até a Índia? Sim, sim. Eu acho que assim, depois da profissionalização, da carreira um pouco mais consolidada, eu fui em busca de buscar entender cada vez mais pessoas, e num curso de formação de psicologia transpessoal que eu iniciei aqui no Brasil, fui concluir na Índia, tentar entender. E ali eu tive,
altos insights. Acho que no terceiro dia de viagem, eu me lembro, né, na estação de trem, eu estava num grupo de 18 pessoas, e ali na hora que eu me deparei, eu me debulhei ali em lágrimas, rodeado por mais ou menos umas 20 crianças, aqueles olhos negros, parecia uma jabuticaba, todas em volta de mim, parecia uma coisa, parece uma imagem de filme, rodeando e sorrindo para mim o tempo todo. Eu fui tomado por uma energia, por um negócio que é inexplicável, porque fala, né, basicamente quem vai para a Índia a gente não fotografa, a gente não fica tirando foto, não é isso que registra. A melhor foto que você tem da Índia é a memória. Eu sinto o cheiro, só de falar, das comidas, do país, é algo sensacional. É uma desorganização organizada. E a espiritualidade está em cada cantinho e cada situação. Desde da miséria à riqueza. Eles vivem a espiritualidade ali dentro disso. E é impressionante. E ali foi um momento que para mim, assim, falou, esse é seu propósito. Aquelas crianças, aquele movimento, eu entrando no trem, aquelas crianças, aquele filme passa até hoje, né? E aí, na hora que eu vi as pessoas que estavam em torno de mim, que faziam parte do grupo, todo mundo começou a chorar. Por conta dessa... Então, assim, não era um choro, as pessoas foram tomadas por algo muito maior, né? E ali eu senti, poxa, a gente precisa entender, às vezes até por meio de locais diferentes, da miséria, o quanto a gente precisa ser grato, né? Mais uma vez, repetindo, né? Filho de um profissional que era da área de educação física, que depois ele foi seguir a área de metalúrgico, é um aposentado na área metalúrgica, minha mãe do lar, né? Um irmão que é engenheiro, totalmente mais racional, diferente de mim, né? E eu utilizei basicamente o racional, a base da administração, da ciência da administração, e fui me especializando sobre pessoas. E essa parte de complementar, mais ou menos como na filosofia chinesa, do yin e do yang, as duas energias que se complementam, você trouxe isso para o seu trabalho, bem corporificado. Eu acho que era bem desorganizado isso quando eu me resgato e fui aprender isso na psicanálise, também foi uma formação que eu busquei, fui entender isso como criança, como adolescente. Ali acho que foi o pior período, porque acho que existia uma rebeldia, existia ali uma energia, e um dia meu pai pegou e falou assim, cara, o que você quer fazer? Porque todo dia vinha bilhetinho da escola, né? A gente vivia essa época, né? Bilhetinho da escola, o Paulo não para de falar, o Paulo não para de... né? E, enfim, aquela energia precisava colocar em alguma coisa. E aí eu falei pro meu pai, falei assim, surgiu uma coisa na cidade, eu morava numa cidade muito pequenininha, de 20 mil habitantes, e eu falei assim, eu quero fazer esse negócio que abriu aqui, eu quero fazer uma aula de luta. Meu pai falou assim, não quer fazer futebol, não quer fazer basquete na época? Eu falei, não, eu quero fazer Kung Fu. E aí vem a disciplina. Aí eu fiquei 8 anos fazendo Kung Fu. O que eu aprendi? Hierarquia, respeitar o meu corpo, respeitar o colega, autodefesa, não era agressão interna, o yin yang que você falou é mais ou menos isso, e ali que eu fui balanceando e entendendo o que é meditação, porque tínhamos aula de meditação, aí depois as atividades repetitivas, depois a luta, né? Então, foi uma condição que eu fui aprendendo a domar eu mesmo. Ou seja, o maior desafio estava em mim, né? De como que eu lidava com tanta rebeldia lá na infância e como que eu fui transformar isso em algo que fizesse sentido. Que desse um encaminhamento. Exatamente. E as coisas, elas foram acontecendo. A minha conversa sempre foi muito com Deus, assim. Eu falei, o que eu sempre peço para Deus? Discernimento. Eu durmo e acordo todo dia, Deus me dê discernimento. Eu estou vindo para cá, fui convidado para participar do Renova-se, me dê discernimento. Porque não é uma coisa que a gente organiza, é uma coisa que a gente sente e a gente vai falando. Exatamente, gente. Aqui é tudo meio que no improvisando. Mas a gente... As experiências. Acho que as experiências. Nada mais fiel à nossa essência do que contar aquilo que a gente já viveu. Exato. Né? Na carne, né? Sangue, suor e lágrimas. E isso me deixa pelo menos confortável, né? Porque eu não preciso criar nada, eu não preciso formular nada. Isso é o Paulo. Se você me encontrar lá no shopping, é o mesmo Paulo. Se você me encontrar numa palestra, é o mesmo Paulo. Se você me encontrar dando um treinamento, vai ser o mesmo Paulo. Não vai ter muita diferença. E como é essa coisa de trabalhar com gente e com empresa?
Me explica assim, o que você gosta mais, como você direciona alguma coisa diferente entre o trabalho que você disse que você é você sempre, mas o trabalho é diverso. Sim, bastante. Num lugar você vai trabalhar as pessoas, o que elas desejam, como você melhora o caminho delas, e na outra você vai trabalhar aquela parte de leão, de ter que dar produtividade, fazer liderança. É importante dizer que, assim, eu vim de 12 anos, eu comecei no chão de fábrica, dentro de um grande grupo, né, que é o Grupo Votorantim. Comecei numa empresa de 8.500 funcionários na época, e ali eu fui passando por processos de seleção interna e cheguei no recursos humanos. Dentro de RH, que as pessoas estão acostumadas, hoje a gente fala gestão de talentos, gestão de pessoas, eu foquei num pilar chamado desenvolvimento. O RH é desdobrado basicamente em 7 pilares, e aí eu fui gostar de desenvolvimento. E ali começou a escola de liderança, eu fui treinando engenheiros, técnicos dentro da empresa. A partir dali eu passei basicamente 10 anos dentro desse ambiente de 8.500 funcionários, desenvolvendo ali, foi minha academia, foi meu MBA, foi meu PhD ali. Foi ali que partiu minha carreira. Dá para aprender muita coisa na prática. Exato. Depois eu fui para o Grupo Skincariol, ajudar num projeto, né, que era um projeto de transição. A Skincariol seria vendida e passaria por basicamente por uma profissionalização. Fui trabalhar lá também, trabalhar com a liderança, com desenvolvimento de pessoas. Paralelamente, eu tenho uma empresa, que é a Contexto Gestão Empresarial. Isso faz com que eu venda determinados produtos e serviços para determinadas empresas. Ou seja, eu atendo como consultor em determinadas empresas. E aí vem o leão. O leão, ele vem, a empresa ela contratou, ela quer resultado. Exato. E esse resultado é um resultado financeiro. Ninguém faz filantropia dentro de uma empresa, né? No meu caso é um resultado estético. Exato. Os pacientes me querem. E o meu resultado é ali, líderes liderando, né, no menor tempo, no menor prazo e com maior produtividade. Eu tenho que ampliar a produtividade dessa liderança, desse time, dessa equipe. Então, a Contexto ela surge nesse sentido, né? Fazendo um trabalho de consultoria, treinamento, engloba todos os serviços. Mas fui desafiado alguns anos atrás. Eu nunca queria aparecer como Paulo, né? Mas sim como Contexto. Mas, basicamente, aí de 5, 6 anos para trás, uma secretária me desafiou no sentido, ela falou, Paulo, é o seguinte, você está dando um treinamento na empresa X, na empresa Y. O diretor ligou, perguntou se você não faz um trabalho particular para a esposa dele, para o filho dele, ou para o... E aí começou a surgir essa questão. Daí eu falei, não tem como atender, porque eu dava muita aula, né? Fora o horário de trabalho, eu sempre ministrei muita aula em faculdades. E aí, basicamente, eu falei assim, então tá, Carol, você acha que isso vai funcionar? Aí surgiu a marca Paulo Paiva Palestrante. Eu comprei um espaço, um escritório, fica alocado aqui em Sorocaba, e aí fui construindo um pouquinho mais esse posicionamento da minha imagem, né? Não sou muito acostumado, não sou uma pessoa tão jovem assim, né? 4.6 esse ano. Então, assim... Aí, Carinha de 3.0. a gente tenta, né? E aí foi surgindo a marca Paulo Paiva. Então, hoje eu atendo pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Na pessoa física, basicamente, eu faço um trabalho de coaching e mentoria. Mas você tem material de curso na internet, tem livro publicado, tem um montão de coisa. Conta mais, vai. Tem um monte de coisa. Sabe com quem eu aprendi isso? Quando eu comecei a estudar o mercado de palestra é algo sensacional no Brasil, né? Porque a gente está falando de desenvolvimento também. Eu fiz vários cursos em São Paulo, né? Com vários palestrantes renomados. Fui entender o que era assessoria de imprensa, o que é comunicação, marketing digital, todas essas coisas. E daí eu fiquei pensando assim, poxa, o que está faltando, né? Para onde que eu vou me posicionar nessa carreira agora, pessoa física e pessoa jurídica? E aí eu conheci o Edilson Lopes. Edilson Lopes, ele é nada mais, nada menos do que o fundador da KLA, uma das maiores empresas de desenvolvimento de palestrantes no Brasil, né? E ele falou, cara, você é bom, você é foda. E eu fiquei ouvindo isso, o cara lá do interior ouvindo um cara que... É uma inspiração. Gente. Eu falei assim, você é bom, você é foda, você tem muito repertório, não sei o quê. Você tem que enlatar. E saiu, ele falou, daqui a pouco a gente vai gravar um talk show, porque eu ia gravar um talk show com ele, foi o primeiro DVD, né, que eu gravei. E eu falei, o que esse cara falou pra mim? Eu fiquei pensando, o que é enlatar? E aí ele voltou, eu falei, Dilson, desculpa, né, você pode me explicar o que é enlatar? Ele falou, cara, você tem que pegar isso e transformar isso em produtos.
Então você tem que escrever um livro, você tem que gravar o DVD, você tem... Aí eu fui entender. Deixar alguma semente para poder... Deixar uma semente, porque basicamente eu sempre fui semeando a semente, né? Fui jogando a semente ali, foi germinando, mas sem a pretensão do que eu vou fazer com isso, né? Acho que tem muito a ver com propósito, legado, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui entender. Aí eu comecei a entrar em contato com editoras, eu fui entender esse mercado de livros. Para poder transferir conhecimento. Só que você sabe, eu não sei vender essas coisas. Eu vejo vários palestrantes, eu acho um barato, né? Ele mostra o livro e faz a venda, eu não sei fazer isso. Às vezes eu fui lá, dei a palestra e não falei do livro. Você entendeu? E aí dá autografa, viu, gente? Exato. Então, assim, Dá e autografa. basicamente eu fui entender isso e o livro se torna um presente para um cliente, para quem De alguma forma tem seu propósito ali dentro. Tem. E tem. O último que eu escrevi, acho que foi em 2021, chamado Felicidade, eu trago 2 cases de 2 coaches, transformação desses 2 coaches, né? Eles me autorizaram a falar um pouquinho sobre a história deles, da mudança de comportamento, de mindset, de modelo mental, da mudança basicamente da estrutura comportamental e física, porque é impressionante isso, porque quando você muda o modelo mental, você entende que muitas vezes tem pessoas que estão em nutricionistas, você trabalha com estética, você trabalha... E a pessoa não consegue emagrecer. Porque não é uma energia somente da alimentação. É o modelo mental. Quando a pessoa muda essa questão do modelo mental, ela começa a ter um resultado físico. E o contrário é verdadeiro, porque às vezes a gente muda o físico com a cirurgia plástica, muda um monte de coisa... A pessoa não mudou o modelo mental e ela não volta, ela volta ao estágio anterior, então ela perde todo o dinheiro investido. Exato. Por isso que eu vejo a importância, muitas vezes, de trabalhar em conjunto, sabe? O médico, o coach, o nutricionista, né? Para a gente direcionar lá os trabalhos, como você falou, organizar as coisas. E a pessoa se perde. Se perde, porque você precisa ter um controle. A dica que eu dou para as pessoas também é: qualquer movimento, qualquer coisa que você queira fazer, qualquer objetivo que você queira ter na vida, ele primeiro começa no lado mental, né? Então é o mental, basicamente algo ligado diretamente. Eu não vou chamar de espiritualidade, porque pode ter pessoas que falam assim, poxa, eu não tenho... Ele entende espiritualidade como uma religião, como uma filosofia de vida. Mas para aqueles que são céticos, ele também tem um propósito ali dentro, ele tem valores. Eu acho que é aquela vozinha que sussurra no seu ouvido, meio que intuição. Exato. Então, mental, ouvir essa voz interior, né? E se apoderar através do quê? De uma mudança de comportamento. Você tem que todo dia se movimentar. Você quer mais resultado financeiro? Tem que trabalhar mais. Você tem que organizar a poupança. Você tem que organizar a poupança. Você tem que cuidar do dinheiro, né? Exatamente. Você quer ter uma relação saudável, familiar? Investir. Tem que investir nisso. Investir é que nem uma plantinha. Se você deixar de aguar um dia, a gente vai perdendo algumas coisas com o tempo, né? A gente, às vezes, parece que deve ficar óbvio, né? Mas não, o óbvio tem que ser dito. Eu tenho que falar que eu te amo de vez em quando. Eu tenho que agradecer pela alimentação que você fez, né? Eu tenho que falar o quanto bonito você tá, o seu cabelo. Eu tenho que elogiar. Então, a gente vai perdendo isso. Isso nutre a questão familiar. Profissão é a mesma coisa. Se você se acha tão autossuficiente, ou seja, Paulo, você continua estudando? Sim, todos os dias. Porque todo cliente é um desafio, então eu tenho que continuar estudando, eu tenho que buscar entender o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo no mundo global, o que está trazendo de inovação, tecnologia, para poder ter argumento para falar para várias gerações. Eu estou falando com um jovem de 16 anos de idade que está como aprendiz, eu estou falando com um jovem de 22 anos de idade que está como estagiário de engenharia, de administração, eu estou falando ali com um gestor de 30, 40 anos de idade, um diretor de 60 anos de idade. E eu tenho que linkar tudo isso e converter aonde? Convergir, né? A palavra é convergir mesmo. Fazer essa convergência dentro dos valores, propósito do que a empresa está buscando. E quando você trabalha com vida, aí você trabalha com a meta da pessoa ou você clareia, estabelece uma meta nova se você enxerga isso? Se a pessoa ela é solteira, então de repente ela não tem uma relação, essas metas elas ficam focalizadas nela. Então é uma coisa da psicanálise, eu sempre falo, né? Para quem está nos ouvindo, eu sempre falo o seguinte: você tem exatamente o que você merece nesse momento. Se você está numa relação tóxica, você merece isso. Pô, nossa, é muito difícil ouvir isso. Isso é ruim ouvir. Mas é porque você
Se deixa lidar. Se você está num trabalho que você está infeliz, você fala assim, meu trabalho é ruim, meu trabalho é uma merda. O problema não é o trabalho, o problema é você ficar no trabalho. Qual é a energia que você tem para poder mudar de comportamento? É a metáfora do sapo. Já viu falar do sapo, de você colocar o sapo na frigideira, né? Então, se você colocar o sapo na frigideira e ligar o forno, o que vai acontecer? Lei da física. Essa frigideira vai começar a esquentar, ela vai entrar num ambiente de calor corporal do sapo. Na hora que ele for tentar fazer uma mudança, ele não consegue. Ele não tem energia para pular. É quando você não consegue sair da relação. É quando você não consegue mudar de emprego, fazer uma transição de carreira legal. Você não tem energia para isso. Diferente de eu quando eu pegar a frigideira quente, fervendo, pego um sapo, joga dentro da frigideira, o que ele vai fazer? Ele vai pular, ele vai ser reativo. Exatamente, né? A reação. Então, algumas pessoas têm essa reatividade de forma imediata. Então, quando eu estou trabalhando para uma pessoa solteira, o objetivo está traçado ali nele. Quando essa pessoa está casada, ela tem filhos adolescentes, eu tenho que desdobrar, é meio que uma lei da metafísica. Eu tenho os seus valores, eu tenho os seus objetivos. Hoje eu tenho muita gente casada, eu tenho tanto homem e mulher achando que estão levando uma vida de solteiro. Não vai convergir. Um quer morar no apartamento, o outro quer morar na chácara. E não é? Se há isso, né, por conta da fome. Precisa organizar isso, né? E quando você tem já adolescentes, você tem todo um trabalho de já educação financeira, de colocar isso também dentro de conversas sérias, né? Se o pai perdeu o emprego, a gente vai ter que reformular, talvez tenha que mudar a escola, talvez a gente tenha que vender o carro, talvez a gente tenha que... É momento, são fases. A nossa vida, nós precisamos entender que são fases. E isso é tão importante porque quando você fala de metas, né, jovens que estão procurando carreira, você já falou que a gente escolhe carreira muito cedo, então isso é um desafio, direcionar para qual carreira você tem habilidade, para onde você tem propósito, qual é a sua missão, isso é muito denso. E eu transfiro isso muitas vezes para a cirurgia plástica, então cada vez mais eu tenho conversado com as minhas pacientes o quão importante elas terem o mínimo direcionamento, muitas vezes, de alguém na área de mentoria, de treinamento, de consultoria, coach, o que seja, chame como quiser. E como você olha para isso? Nessa área da saúde, da beleza, da estética, como você imagina isso? Você sabe que, basicamente, várias pessoas que passam por mim, elas vêm com uma queixa, elas vêm com um objetivo, e esse objetivo é um objetivo mascarado. Lembrando, gente, o processo de coaching é uma metodologia, ele tem começo, meio e fim. É uma metodologia de tomar decisão em cima de um propósito. Eu quero mudar de carreira. Então, você cria uma estratégia para que você consiga fazer essa mudança de carreira. Então, isso seria um coaching de carreira. Se você faz um coaching life, de repente está ligado basicamente à autoestima, está ligado basicamente a relacionamento. Eu tenho pessoas hoje que chegam para mim e falam assim, Paulo, eles me falam até os valores que eles têm de dinheiro. Eu tô com 60 anos de idade, cara, não sei que momento de vida eu tô, meus filhos estão casados, eu não sei se eu abro um spa, se eu abro uma loja no shopping. O que ele está buscando? Ele está buscando ressignificar determinados valores dentro de uma faixa etária de idade que ele está. Então é ali que a gente vai trabalhar. E o Executive Coaching basicamente está ajudando empreendedores e empresários a atingirem resultados máximos dentro da sua produção, dentro da tua empresa, né? Então, a gente precisa entender exatamente que quando você pega, por exemplo, você sabe, eu já encaminhei várias pessoas para você que nesse sentido pode estar ligado à estética, porque eu senti ali que dentro da roda da vida é uma trava. E aquela queixa que ele trouxe a priori, basicamente é uma baixa estima. Essa baixa estima pode ser o sonho de uma plástica. Essa baixa estima pode ser um sonho de de fazer um botox. Essa baixa estima pode ser de uma questão de um tratamento de cabelo, porque o homem está perdendo o cabelo, ele está perdendo a vaidade. Isso é muito pontuado dentro do processo do coaching. O coaching ele consegue mapear isso. E aí, orientar um pouquinho para resgatar a identidade. Resgatar a identidade. E aí, aquela visão, né? Você tem que buscar um profissional que você se sinta seguro. Porque o coaching ele é uma evolução, ele não é uma terapia. Coaching, a cada sessão, você tem que vir com a lição feita. Então, vamos pensar um caso. Paulo, eu não estou muito satisfeito com o meu físico e etc. Tal. Tá, você já procurou por uma médica? Você já procurou por uma cirurgia? É um retoque? O que você quer fazer?
Então, para a próxima sessão, você tem que ver isso. Ah, mas eu acho que isso é impossível, isso é muito caro. O que é isso? Isso é um mindset, né? Mindset fixo, e não é um mindset de crescimento. Esse mindset fixo faz com que a pessoa, ela nem consiga sair. É o sapo que já se adaptou ali. E ficou ali esperando. Não, vai fazer o seguinte, Desconforto. daqui 15 dias você volta e tenta, nesses 15 dias, pesquisar 2, 3 profissionais que você se sente seguro. Você direciona. Direciona. E aí a pessoa... Veja o orçamento. Mas você vai... Poxa, Paulo, não é tão caro assim, é facilitado. Eu acho que eu consigo fazer isso. Aí ela faz isso. Quando ela faz, ela volta num processo de coaching, ela volta com uma energia totalmente diferente. Porque ali ela começa a movimentar aquela roda da vida. Né? Então, isso está ligado exatamente a fatores emocionais, principalmente. Eu vejo isso assim de uma forma tão potente. E eu sei que você de vez em quando também utiliza, técnicas de PNL, hipnose, conta um pouco mais aí. Geralmente eu nem falo tanto isso para as pessoas, mas como eu trabalho com a hipnose indutiva, basicamente a hipnose ela não acontece nos modelos como as pessoas veem na televisão, né? As pessoas acham, poxa, vou hipnotizar você, você vai fechar os olhos e o que vai acontecer? E tem pessoas que não querem perder o controle sobre elas. Exato. A hipnose está numa quebra de modelo de padrão mental e que gerar um estágio emocional na pessoa, né? E lógico que com pontos de ligação no corpo, né? Ou é um toque que você vai reprogramar basicamente. Toda vez que você faz essa repetição, né? Isso é bem psicológico. Vai ancorar uma energia e um fator diferente, né? Então, basicamente, eu utilizo um pouco a PNL em determinadas pessoas que têm, muitas vezes, essa dificuldade de entender um racional e gosta de ter uma percepção mais abstrata, né? E a programação neurolinguística nos ajuda nisso também, né? A reprogramar o nosso córtex, ou seja, o cérebro ele é reprogramado, ou seja, a pessoa muitas vezes aprendeu lá atrás, meu pai é pobre, então eu tenho que ser pobre. Dinheiro é sujo? Dinheiro é sujo, né? Basicamente, ambição é algo feio, né? Não é legal isso. Então a gente tem que fazer essa quebra. Eu falo, peraí, isso era uma história de vida de pai, de mãe, você vem de um outro momento e hoje o mundo é competitivo, você precisa estimular isso em você. É como se a gente tivesse que trabalhar, a gente não trabalhou os músculos, a gente não faz exercício, a gente não vai para academia, o cérebro é a mesma coisa. O cérebro ele também atrofia. Se você não estudar, não ler coisas boas, uma das coisas que eu sempre coloco para os meus coaches. Coaches são os treinandos, né? São as pessoas que estão passando pelo processo de coaching. Literaturas boas, leia coisas boas, assistam coisas boas, porque nós estamos absorvendo tudo que está ao nosso entorno, o tempo todo. E isso traz um impacto emocional e impacto comportamental. Eu tenho profissionais que chegam e falam assim para mim, executivos, diretores de empresas, cara, eu não durmo. Porque fica pensando muito? Ele está pensando muito, porque ele não está conseguindo ter controle sobre si mesmo, né? E na hora que ele tem um mínimo de descanso, ele pega o celular e vai ver quanto está o dólar. Pois é. Quais são os impactos que estão acontecendo no mundo? Ele não consegue fazer essa gestão de tempo. Então, quando a gente cria alguns mecanismos para ele não se sabotar, que é uma técnica de coaching, que é a sabotagem, você consegue reprogramar determinados comportamentos. E geralmente você sabe que, você que já trabalhou comigo, você sabe que muitas vezes eu vou mandar uma mensagem para você. Diferente de muitos profissionais, eu não faço a sessão e acabou a sessão. Não, você fica de olho. Eu quero gerenciar. O que você postou aí? O que você está falando, né? Por que está acontecendo esse comportamento? Então, existe uma aproximação muito próxima ao cliente para que eu possa entender, porque o sucesso dele é a minha inspiração, é o meu sucesso também de ver com que ele esteja acontecendo. Agora há pouco eu estava falando com você nos bastidores, uma cliente acabou de comprar um carro. Então ela estava muito feliz, ela falou, poxa, isso foi através de uma conversa que a gente teve e eu entendi que eu merecia me dar esse presente. Isso é muito importante. Olha só, você trabalhar o fator do merecimento, todos nós merecemos. Aí a gente precisa entender isso como algo positivo. Exato. E às vezes separar, não é porque você quer uma coisa para você e de repente ter que pensar primeiro em um filho, marido e etc., você também não possa em algum momento se dar o direito de... E as pessoas se boicotam no sentido, poxa, se eu me der esse presente, como que fulano, ciclano vai se sentir, né? Poxa, você também tem que ter o seu momento, né? É uma recompensa também, é algo prazeroso para você. Você trabalha todos os dias, você também pode. Foi isso que eu estava trabalhando com essa cliente. E o problema não era financeiro. Ela estava num nível de estabilidade tão grande que, poxa, ela falava assim, eu desejo o carro. E ela tem o recurso.
Mas por que você não compra o carro? Modelo de padrão de comportamento. É o fator do merecimento. Será que eu mereço esse carro? E é tão engraçado porque no mundo cotidiano, nós somos treinados a pensar nos outros primeiro, mas nas áreas de emergência, por exemplo, se tiver uma pane no avião, como é que é a frase? Primeiro a máscara em você e depois no outro. E é quando a gente está melhor, quando nós estamos completos, satisfeitos, eu imagino que nós sejamos melhor para os outros também. É isso que você falou da máscara, traz uma metáfora muito interessante, que é assim, vários profissionais que têm a mesma formação ou buscaram trilhar essa formação, vários colegas, vamos chamar de mercado, chegaram e falaram, Paulo, como que você consegue fazer tudo isso? Né? Primeiro porque eu rodo em mim realmente esse PDCA, esse planejamento, esse desenvolvimento o tempo todo na minha cabeça e vivo assim, né? E aí, basicamente, as pessoas falam assim, poxa, como que você consegue conduzir tudo isso, tudo ao mesmo tempo? É uma questão de prioridade. Né? Você precisa colocar essas prioridades de uma forma organizada. Às vezes eu pego e falo, poxa, antes eu entrava a trabalhar em torno das 8 horas da manhã, então eu tinha que acordar às 6 para estar às 8 no trabalho, para tomar um banho, tomar um café e tudo mais. Eu fui remodelando isso. Hoje eu tenho, graças a Deus, a autonomia de cuidar do meu próprio horário. Mas hoje os meus clientes eu atendo das 9 às 16. Qual é o meu primeiro horário? O primeiro horário é para mim. 5 horas da manhã, para quem me acompanha, para quem me segue, sabe, eu estou indo para academia. Sim. Isso eu coloquei para mim. É o 80-20, 20-20-20. Exatamente, porque é algo que é para mim. Então eu coloquei eu como prioridade. Depois vem os fatores ligados ao trabalho. Quem sabe, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito focada ao trabalho, né? Então acho que talvez o trabalho venha até antes da relação, né? Mas eu deixo muito claro isso para as pessoas, né? Eu vivo muito isso, eu sou muito intenso com o trabalho. E isso é muito prazeroso. Então eu vou para academia, cuido da minha saúde, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que me alimentar. Basicamente, olho para o meu trabalho como um fator de entrega realmente, né? E cuido da aparência, né? Você sabe disso, é importante, é fundamental. Cuido da minha espiritualidade. Cartão de visita, né? Exato. Então eu sou uma pessoa bastante social dentro do ambiente, mas também gosto de me recolher. Isso, voltando lá para aquilo que eu aprendi na Índia, aquilo que eu aprendi lá no Kung Fu, lá na questão da meditação, eu me recolho também, porque a gente tem momentos e tem dias que a gente também está cansado, a gente está fraco. E a gente que trabalha muitas vezes para as pessoas, existe uma troca de energia muito grande, né? Não é só o intelecto, existe uma troca de energia. A gente se doa demais, né? Eu cheguei em momentos que às vezes eu dava uma palestra, poxa, às vezes eu ia arrastado para casa. Eu falava... Burnout? Não, burnout não, mas assim, eu tinha uma entrega tão grande e aí eu falava para a secretária, poxa, me deixa em casa, porque eu tô cansado, né? E não conseguia nem dirigir. Depois eu fui aprendendo a lidar com isso através da psicologia transpessoal. A como criar esse bloqueio. Às vezes você falar para todo mundo, nem todo mundo quer ouvir. Não é? E é importante você ter esse tempo também de se recarregar, de respeitar quem quer te escutar, quem não quer, para quem você quer falar, para quem você não quer. E eu aprendi a respeitar muito esse time do corpo físico e do mental, né? Eu sou uma pessoa que basicamente eu faço sessões de massagem, shiatsu, pelo menos a cada 15 dias, para equilibrar a questão, reorganizar a energia corporal. Você estuda muito isso é muito importante, né? E quando você equilibra essa energia corporal, né, você melhora o seu estágio mental também, porque você fica mais focado. Tem pessoas que você vai perceber no dia a dia, quem está nos ouvindo, fala assim, puxa, eu tô com dor nas costas, tô com dor na lombar, eu tô com dor no pé, tô com uma enxaqueca. Já se acostumaram a conviver com a dor. A dor não é uma coisa, ela é um estágio natural do ser humano, mas ela não pode estar numa condição de estar todos os dias ali, daquele mesmo jeito, senão a gente se acostuma. Exatamente, você entra numa zona de desconforto confortável. Exato. É desconforto adaptado, você fica ali e não quer sair. E eu acho que muitas vezes isso impede também a pessoa até de se movimentar. As pessoas perdem vitalidade. Exatamente. Elas perdem vitalidade, elas perdem criatividade, elas têm dificuldade de tomar decisões, elas se acomodam por uma situação. Exato. Quando não transferem para o outro, né? Então, eu ia falar. Eles transferem isso, às vezes, para os outros relacionamentos e acabam entrando naquela roda viva de que é o outro que não serve, não dá certo. É o marido que fala para o marido, é a esposa que fala para a esposa, basicamente o marido que fala para os filhos,
é o profissional que está falando do chefe, Sim. e por aí vai. Tudo transferindo entre as relações, sendo que quem tem esse controle, deveria ter esse controle, é você. Exato, porque queira ou não, gente, a escolha é sempre nossa. Sim. Você escolhe o que você vai enxergar, como você vai filtrar as coisas. Lógico que isso é treino, né? Muito. A gente não nasce. Acho que uma premissa do processo de coach sempre fala o seguinte, né? Se você praticar 10.000 horas sobre algo, você se torna especialista. Então, faz o cálculo aí quanto dá 10.000 horas se você fizer 8 horas por dia, tudo isso. Ou seja, se você fizer 10.000 horas de abdominal, você vai ter o abdômen que você quer. Se você fizer 10.000 horas de nutrição, você vai ter a saúde que você quer. Então, se você estudar 10.000 horas de inglês, você vai falar inglês, né? Perfeita. Lá. Ai, gente, eu não tenho 10.000 horas, então o que eu faço? E aí, Paulo, me corrija você. Prática, né? Me corrija você se eu estiver errada. Gente, eu dedico 20, 20, 20, tá? É 20 minutos que eu faço de atividade física, no mínimo de manhã. 20 minutos eu dou aquela alimentada na minha cabeça lá, dando uma lidinha e tal. E 20 minutos do zen, aquela coisa da meditação. E você, como é que você faz? Eu gosto de fazer isso também. Vai cedinho. Eu tenho um diálogo muito forte comigo mesmo. Então, eu tô indo pra academia e eu tô falando comigo. Você já tá meditando ativo? Tô meditando, eu tô fazendo a meditação ativa, né? Então, eu tô falando pra mim, me educando. Por que você fez aquilo? Por que você falou aquilo? Por que você agiu daquela forma? Né? Ou que bom que você fez isso, que legal, né? Então, eu lido muito bem com essa questão. Às vezes eu saio de um cliente, eu continuo pensando no cliente de uma certa forma, mas isso já não me suga mais. Porque eu preciso falar, puxa, ele não tá enxergando uma solução aqui. Então eu chego, estruturo um e-mail, mando para ele, para esse diretor, mando esse e-mail para esse gerente, olha, dá uma pensada nessa conversa que a gente teve, tem esse espaço que você pode fazer que vai funcionar, né? Então, é algo que eu faço isso o tempo todo. E num intervalo ou outro, basicamente eu consigo. Você quer ver uma coisa simples? Hoje eu fui fazer a barba. E falei pro rapaz, falei assim, eu vou dormir. Ok. Foi 20 minutos de terapia que eu me desconectei. E eu consigo me reconectar de novo, né? Então, eu acho que esse momento para mim é muito importante. Então, quando eu tenho esses times, que esses times a gente cria no dia a dia, eu consigo utilizar isso de uma forma muito sábia, vamos falar assim. Agora, lógico, tive que aprender também, né, a duras penas, lá na infância, né? Como lidar com isso, como lidar com essa energia que era muito maior do que esse cara de 1,68 m, né? Porque eu só tenho 1,68 m. Verdade? Ah, mas parece maior. Então, 1,68 m só. Falo 1,70 m, nunca falo Pra arredondar. Sabe que todo mundo arredonda pra mais, né? Menos então, peso e idade. Não, idade eu também não tenho problema em falar. Mas as pessoas gostam de arredondar pra menos. Eu não tenho problema. Sempre falo. Às vezes eu até antecipo, eu nem tô naquela idade, já falei. Você já... Quer dizer, eu falei pra você agora há pouco, eu vou fazer 46 agora, né? Então eu já falo, você tem 46. Já tá tudo bem, porque eu acho que a idade mental, a idade espiritual é de 20. Exatamente. Agora sim, como a gente já está chegando aqui no nosso finalzinho do podcast Renove-se da Unique, eu queria que você desse um pequeno resumo de coisas que você acha extremamente importantes para quem está lá do outro lado. Tá, eu sempre coloco assim, né? Procurem cada vez mais entenderem quem vocês são. Acho que o autoconhecimento ele nos liberta de muita coisa, né? A gente vem de gerações que ditava muito o que tem que ser feito, como deve ser feito, o que é certo e errado. E depois, com o aprendizado da psicanálise, eu fui entender que não existe certo e errado, né? Existe o como eu respeito o espaço de cada um e como que a gente não aprendeu a conviver em sociedade ainda, né? Então, acho que isso é uma sabedoria. Então, a dica que eu trago para as pessoas é busquem o autoconhecimento, leiam, né? Não é simplesmente só a religião ou simplesmente uma filosofia de vida. O autoconhecimento está em tudo que a gente está vivendo. Veja, o mundo está em transformação, as pessoas elas mudam e a gente tem que estar conectado com essas mudanças, né? Então, presta atenção, que muitas vezes essa lição começa dentro de casa. Exato. Não é fora. A gente está olhando muito para fora, apontando para fora, a família do outro, o vizinho do outro. A grama do outro é sempre mais verde, né? E eu tenho um amigo que fala assim, cada vez que você aponta o dedo para alguém, é 3 para você. 3 para você mesmo. Então, acho que essa é uma sabedoria. Então, busquem um autoconhecimento para que vocês se conheçam. Se vocês conhecerem, você tem poder para fazer e chegar onde você quiser. Eu acredito muito nisso. E você sabe que, pegando um gancho do que você falou, eu tenho trocado algumas palavras. Então, difícil eu troco por desafiador, porque eu troco por como eu posso fazer diferente e melhor, e assim vai. E tem funcionado para mim. Funciona porque você quebra aquele modelo mental, né?
Então, isso que você falou, se conhecer, saber o que funciona para você, é muito por aí. Exato. Então, essa é a dica que eu trago pro pessoal. Muito obrigada pela sua presença. Que papo bom, hein? Que papo bom. Você volta de novo. Qualquer hora dessas, hein? Com certeza. E você aí do outro lado, não perca o próximo episódio. Renove-se, o podcast da Unique.